Pega o seu papel e caneta, porque a gente começa a conversar a partir de agora sobre as causas ocultas da enxaqueca. E para a gente começar essa nossa conversa, como eu sempre faço aqui nas lives, eu quero te fazer uma pergunta, principalmente se você tem enxaqueca. Ela diminui a qualidade da sua vida? Responde aqui para mim sim ou não. A enxaqueca diminui a qualidade da sua vida? Sim ou não? Escreva aqui sim ou não a sua resposta. A enxaqueca é classificada pela medicina como uma dor de cabeça. Só que existem, segundo a medicina, mais de 150 tipos de dores de cabeça. E você pode ter dor de cabeça por diversas razões. Por exemplo, se você se alimenta mal, a sua glicose cai e provavelmente você terá dor de cabeça. Uma outra razão, né? um outro motivo para você ter dor de cabeça, você se hidrata muito mal. Você bebe água numa quantidade muito menor do que deveria. E quando eu falo água aqui, presta atenção. Água é isso aqui, ó. Água é isso aqui puro. Não é suco, não é, pior ainda, refrigerante. Água, você talvez não beba o suficiente. E quando você não bebe água o suficiente, isso também pode gerar dor de cabeça. Esses são motivos de dores de cabeça pontuais. Então vamos dizer, um dia lá você teve um dia tão corrido que você não conseguiu almoçar direito, você não conseguiu se alimentar direito e no final do dia você está com dor de cabeça. Isso acontece todo dia? Não, foi um dia específico que você se programou mal e você não se alimentou da maneira correta. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. O que nós vamos falar hoje aqui é de um tipo de dor de cabeça que é a enxaqueca. E a enxaqueca, como várias pessoas aqui já colocaram, a Marília, sim, eu tenho muita enxaqueca todos os dias, ou seja, já é uma enxaqueca crônica. E aqui, presta atenção então, Marília, porque hoje talvez você entenda as causas ocultas dessa enxaqueca. A Elisângela Ribeiro, sim. A Sâmia, sim. A Elizabeth, sim. Ou seja, muitas pessoas perdem a qualidade de vida com a enxaqueca. A enxaqueca é extremamente paralisante, porque ela é uma condição neurológica que ela é caracterizada por dores muito intensas, por muitas vezes aquela visão turva, né, que você perde um pouquinho da noção de espaço. Ela é uma dor intensa e debilitante. E essa enxaqueca, ela se tornando crônica, é um grande problema para a sua vida. Presta muita atenção. E o que é uma doença crônica? Segundo a medicina, depois de 3 meses, se esse sintoma persiste, isso já é considerado algo crônico. Presta atenção. E talvez você tenha essa enxaqueca há anos. Quem aqui tem enxaqueca, sei lá, vamos botar um número aqui, há mais de 5 anos? Por exemplo, quem tem enxaqueca há mais de 5 anos? Coloca eu aqui. E talvez você tenha essa enxaqueca já há muito tempo, e você nunca tratou a causa. Você trata apenas o sintoma. E tratar o sintoma normalmente, principalmente pelo olhar da medicina tradicional, é você remediar, é você tomar remédios. Ô gata, o remédio é ruim? Não, porque o remédio alivia aquele momento que você está vivendo. É aquele momento, muitas vezes, de desespero. Tudo bem? Faz sentido? Ô gata, por que... A pergunta aqui da Marília. Ô gata, por que durmo bem e acordo com enxaqueca? Eu tenho essa enxaqueca há mais de anos. Presta atenção, a gente vai chegar aí. Bom dia, a Sâmia, há mais de 20 anos. Jano Cristino, bom dia. Cris Marchiori, bom dia. Cristina Souza, bom dia. A Nuri Caraguá, acho que é isso. Seja bem-vinda. Maria Ignez também, a Branca, sejam todas bem-vindas. A Karina de Paula também, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Uma doença crônica, como eu disse, pela medicina, ela é considerada, a partir de 3 meses recorrentes,
isso já é considerado uma doença crônica. E por quê? Porque o seu corpo não conseguiu resolver isso. Quando o sintoma passa de 3 meses, o corpo não conseguiu resolver isso, isso é classificado como uma doença crônica. E aqui é muito importante você escrever algo que eu vou pedir agora para você. Sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência. E por que é importante que você entenda essa palavra? Porque tudo para a sua mente e para o seu corpo se trata de sobrevivência. O seu corpo é uma máquina perfeita, perfeita, para que você viva a sua vida da melhor maneira possível. E quando não existe essa regeneração, quando não existe uma maneira do seu corpo sozinho ele resolver um problema que você tem, é porque existe um bloqueio. Existe um bloqueio. E aqui, muita gente me pergunta o seguinte: ô Gata, toda doença é emocional? Não. Toda doença é emocional? Não. Mas a maioria, sim, tem fundo emocional. Todas as doenças são emocionais? Não. Mas a maioria sim tem fundo emocional. E é nesse fundo emocional que a gente vai tratar hoje aqui, que a gente vai conversar. Porque você precisa compreender que mais de 80% das causas das enxaquecas vem de conflitos emocionais biológicos. Guarda esse termo. Conflitos emocionais biológicos. Eu vou explicar aqui, eu vou contar uma história para você que é muito importante para você entender. Da onde surge esse termo, conflitos emocionais biológicos? O que é um conflito emocional biológico? É um conflito inesperado, inusitado, que acontece na sua vida. Lembra de algo que, para quem me acompanha aqui, quem está aqui a primeira vez diz eu, só para eu saber, porque aí eu explico até melhor o que eu vou falar agora. A gente aprende de duas maneiras. Ou por repetição. Então, de tanto você ver uma situação, de tanto você ouvir determinadas palavras, de tanto você ter um determinado sentimento, você aprende. Isso gera uma interpretação para a sua mente. Isso é importante para a sua sobrevivência. Tudo bem? A segunda maneira que nós aprendemos é por impacto emocional. E os conflitos emocionais biológicos normalmente estão ligados a esse aprendizado por impacto emocional. E o que é esse impacto emocional? Por exemplo, a morte inesperada de alguém, um acidente marcante, uma violência muito forte que você sofre ao longo do tempo. Ao longo do tempo não, de uma maneira pontual. Isso gera um conflito emocional biológico. Tudo bem até aqui? Faz sentido? Coloca aqui se isso faz sentido para você. E esse conceito dos conflitos emocionais biológicos, agora eu vou te contar a história. Senta que lá vem a história. Pega o seu cafezinho, pega o seu chá para você ouvir a história agora. Esses conflitos emocionais biológicos, esse termo, ele foi criado por um alemão chamado Rick Gerdhammer, ou conhecido como Dr. Hammer. O Dr. Hammer era um médico, ele já é falecido, faleceu em 2017, se não me engano. 2017. Foi um médico alemão, criador da chamada Nova Medicina Germânica. Nova Medicina Germânica. E como que isso se desenvolveu na vida do Dr. Hammer? Dr. Hammer tinha uma vida tranquila, ele, a esposa e o filho, e aí, no final da década de 70, o filho, ele morre de uma maneira acidental. Já era ele já tinha uns 18, 20 anos, ele morre de uma maneira acidental por um tiro, uma bala perdida no Mediterrâneo, e aí ele morreu. Aquele fato, presta muita atenção, desencadeou no Dr. Hammer um câncer no testículo. E na esposa dele gerou
um câncer no ovário. Dr. Hammer ficou intrigado com essa coincidência. Como assim? Eu perco um filho e aí eu tenho um câncer no testículo e a minha esposa tem um câncer no ovário. E para você que minimamente fez as aulas de ciência na escola, você sabe que testículo e ovário são componentes importantes para quê? Para gerar a vida. E quando ele perde o filho daquela maneira abrupta, inesperada, um trauma é criado. A mente cria um trauma. E a partir daí o que acontece? O corpo adoece. Essa é a base da nova medicina germânica. A nova medicina germânica, presta muita atenção, ela não é reconhecida pela medicina tradicional. Tanto que o Dr. Hammer, ele foi, de uma certa maneira, perseguido. Tanto que a sua licença médica foi cassada, ele foi processado muitas vezes, só que os estudos do Dr. Hammer cada vez mais fazem sentido com muitas dessas doenças de fundo emocional. Porque, segundo o Dr. Hammer, essas doenças elas eram causadas por conflitos emocionais não resolvidos. E quando se curava esses conflitos emocionais, as doenças desapareciam. A partir daí, Dr. Hammer começa a estudar, a fazer tratamentos emocionais e começa a ter resultados. Presta muita atenção nisso que eu vou te falar agora. A partir daí, muitas doenças começaram a ser decodificadas. Então, por exemplo, uma dor lombar. O que significa uma dor lombar? Como eu disse no início, todas as doenças têm fundo emocional? Não. São emocionais? Não. Mas a maioria, sim, tem fundo emocional. Porque, teoricamente, esse corpo que você tem é uma máquina perfeita, ele deveria estar funcionando perfeitamente. Se não está funcionando perfeitamente, é porque existe algo que está bloqueando. O corpo não está conseguindo regenerar. Tá fazendo sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Deixa eu dar um bom dia aqui para Alda, Ronaldo, Marta. Obrigado, Eloide. Arbenati, bom dia. Nete Lima. A Eloide já está com café. Boa. A Mônica. Mayra Balbi, grande Mayra, tudo bem? Seja muito bem-vinda. A Pati também por aqui, bom dia. A Bia Lopes, bom dia. Muita gente aqui, que legal. Compartilha essa live porque a gente está falando sobre as causas ocultas da enxaqueca. Eu estou mostrando aqui um panorama para você entender o que fundamenta o que eu vou te falar aqui. Então isso tem a ver com a nova medicina germânica. E uma coisa importante para você entender, quando a gente fala de enxaqueca, é que muitas vezes você associou a enxaqueca, por exemplo, quando eu como chocolate eu tenho enxaqueca. Alguém já viveu isso? Quando eu como, sei lá, queijo, eu tenho dor de cabeça. E aqui é importante separar uma coisa para você não esquecer jamais. Tudo isso são gatilhos. E gatilhos não são a causa da enxaqueca. Gatilhos não é a causa da enxaqueca. O alimento é a causa da enxaqueca? Não, é o gatilho. É aquilo que desencadeia uma reação do seu corpo que chega, por exemplo, a essa dor de cabeça. Tudo bem? Então a Paty está falando aqui, eu quando como queijo. O queijo, Paty, não é a causa, é o gatilho. O conflito que você está vivendo hoje, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Eu estou vivendo uma situação de estresse no meu casamento. Isso me leva a ter muitas dores de cabeça e me leva a enxaqueca. O casamento ruim, o relacionamento ruim é a causa da enxaqueca? Não. É o gatilho. É o gatilho. Claro que você precisa também cuidar do gatilho. Por exemplo, se você está num relacionamento abusivo e que gera, que aciona esse gatilho e que faz com que você tenha enxaqueca, você precisa, obviamente, sair desse relacionamento. Isso é uma coisa, você precisa também neutralizar o gatilho. Porém,
Neutralizar o gatilho não garante que você nunca mais terá a enxaqueca. Faz sentido? Por quê? Porque você não está tratando a causa. O gatilho é uma coisa, a causa é outra. E as causas da enxaqueca, presta atenção agora. Agora você vai começar a entender o que a gente está conversando aqui. Existem duas causas fundamentais. Dois grupos de causa da enxaqueca. E essas duas causas são hereditariedade ou a infância. Hereditariedade é aquilo que você traz da sua história, da sua ancestralidade. Aquilo que está geneticamente com você, que você traz aí do vovô, da vovó, do papai, da mamãe, do bisavô e de toda a sua história. Então, uma das causas é hereditariedade. E a outra é a infância. É aquilo que aconteceu na sua história. Presta atenção. Quando você nasceu, você era como uma folha em branco. Você não sabia o que era certo, você não sabia o que era errado, você não sabia o que era bom ou ruim. Você foi aprendendo várias coisas. Aprendizados, experiências foram acontecendo na sua vida e isso foi gerando, escreva aqui, interpretações. Interpretações na sua mente, interpretações que você usa na sua mente para poder o quê? Para poder sobreviver. Guarda isso que eu já te falei. Tudo se trata de sobrevivência para sua mente e para esse corpo que você tem. A tua mente e o seu corpo estão lutando a todo momento para te manter vivo o tempo todo. Então tudo para eles é sobrevivência. Essas interpretações são importantes porque garante antecipação. Garante uma maneira de você antecipar. Então, essas interpretações, presta atenção, elas vêm desde a gestação. Porque tudo que você vivia, tudo que você viveu na sua gestação, lá dentro da barriga da sua mãe, gerou interpretações na sua mente. E algumas dessas interpretações estão ligadas, sim, a conflitos emocionais biológicos que a mamãe viveu, que a mamãe trouxe para você, porque você estava vivendo no mesmo campo emocional. É por isso que eu digo sempre, se você quer resolver a sua vida, se você quer sair do sofrimento que você está vivendo hoje, seja por conta da enxaqueca, seja por conta de um relacionamento falido, seja pela falta de prosperidade, você precisa olhar para a sua história. Você precisa fazer as pazes com a sua história. Escreva aqui, fazer as pazes com a história. Você precisa fazer as pazes com a sua história para que você não carregue dores e conflitos emocionais que não são seus. Só que esses conflitos estão aqui como interpretações. E sempre que você tem um gatilho, pronto, acionado. E aí a sua mente já sabe qual é o recurso. E aí muitas vezes quem sofre, claro, é você. É você que vive com a enxaqueca. Tudo bem? E aí dentro agora, presta atenção. Agora que eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar aqui. Mas antes, vou te dar um recado. Para quem não viu no meu Instagram, eu estou fazendo sessões de avaliação gratuitas durante os próximos dias para entender, inclusive, as suas causas ocultas. Então, se você tiver interesse, se cadastra, tá bom? Escreva aqui, se você escrever avaliação, agora você recebe no seu direct, no seu inbox, um link para você preencher um formulário e aí tem uma fila para você ser atendida, tá bom? Mas é uma sessão gratuita de 45 minutos, onde eu entendo a sua história e te dou clareza e direção e talvez a gente possa juntos entender essas causas ocultas e você saber o que você precisa fazer. Tudo bem? Ó, Sandra, eu ganhei. Boa. A Paty já se cadastrou. Excelente. Existem, dentro desses conflitos emocionais biológicos, existem 3 ligados à enxaqueca. 3 ligados à enxaqueca. E eu quero que você
Preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Existem três. E o primeiro conflito existente é o conflito de desvalorização. Desvalorização. Escreva aqui, desvalorização. Esse conflito refere-se a uma situação onde você, por exemplo, experimenta, está vivendo nesse momento sentimentos intensos de desvalorização pessoal. Por exemplo, são várias situações que você pode estar vivendo agora. Por exemplo, você no seu relacionamento. Você é traída, você não é cuidada, você não é vista, você se sente desvalorizada nesse relacionamento. Lembra, isso é o gatilho. Por quê? Porque é a situação que você está vivendo. A sua mente reconhece algo que você já viveu e aí ela liga. Por isso que o que você está vivendo hoje, essa desvalorização, não é a causa, é o gatilho. Mas é o gatilho que faz você sofrer com a enxaqueca. Então entenda que essa desvalorização, por exemplo, uma outra maneira de você se sentir desvalorizada, você hoje talvez esteja num trabalho onde você se sente muito pressionada, muito criticada. O tempo todo você é criticada, tudo que você faz é errado. Pessoas tóxicas ao seu lado que ficam falando que você não é boa o suficiente, que você não é capaz. Isso tudo vai gerando esse sentimento de desvalorização. Eu me sinto insegura num novo projeto, por exemplo. Então, quando eu me sinto muito insegura num novo projeto, porque eu ainda não tenho conhecimentos suficientes, eu me sinto menor. Eu acho que eu não vou ser capaz de resolver aquilo, de realizar aquele desejo que eu tenho, eu me sinto menor. Aí qual é o recurso que você faz? E aí é onde você chega muitas vezes a essa enxaqueca. Você começa, por exemplo, a estudar demais, a trabalhar demais, você começa só a pensar nisso, e aí você está usando o teu racional de uma maneira brutal. Racional. Imagine se você deixasse, digamos, o seu liquidificador ligado por uma semana. O que você acha que vai acontecer? Sem desligar. O que você acha que vai acontecer? Uma hora esse liquidificador vai pifar. Então, isso leva você muitas vezes a esse uso excessivo do racional, um excesso de pensamentos que usam tanto aqui o teu cérebro que, claro, que uma hora dói. Tem uma hora que aquilo fica o quê? Fica pesado demais. E é como se você não quisesse mais enxergar nada. A enxaqueca tem muito isso, né? Eu não consigo abrir os olhos. É como se você não quisesse mais verdadeiramente enxergar aquilo que você tem na frente. Por isso que, aonde que está a causa oculta? A causa oculta tem a ver então com esse relacionamento onde eu sou desvalorizada? Não. Tem a ver com o quê? Tem a ver com isso é um gatilho. Esse é o gatilho. Isso é o que gera. Eu não quero me sentir desvalorizada. Por quê? Porque em algum momento você já foi. O seu cérebro, guarda essa frase, o seu cérebro só reconhece algo que lhe foi apresentado. Então, se você hoje teme ser desvalorizada, se você teme ser humilhada, se você não gosta dessa situação, aliás, ninguém gosta dessa situação, é por quê? Porque o seu cérebro já reconhece isso, você já viveu isso em algum momento. E aí é onde está a causa oculta. Isso pode ter a ver, por exemplo, com a hereditariedade, aquilo que você traz dos seus ancestrais. Por exemplo, lá atrás, a sua avó, as suas tias, elas eram humilhadas, elas eram abusadas, total desvalorização. E aí você precisa resolver isso, você precisa resolver essa interpretação que existe. Por quê? Porque toda vez que você está sendo desvalorizada hoje, a tua mente te leva a esse ponto. E aí você sofre com isso. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então toma muito cuidado. O que você está vivendo hoje não é a causa, é o gatilho. Tudo bem?
Vou falar aqui a segunda. A segunda vai ficar gravada, Gabi, sempre fica gravada. O segundo conflito emocional biológico ligado à enxaqueca, que é resposta ao estresse. É quando você encontra uma situação muito desafiadora na sua vida, muito desafiadora, você é muito exigida, isso se torna um mecanismo de defesa automático do seu cérebro. Para sua mente, presta atenção, tudo se trata de sobrevivência. E, para garantir a tua sobrevivência, você tem aí 3 recursos usados. Ou você luta, ou você foge, ou você paralisa. Paralisar na natureza é extremamente eficiente, porque quando o predador ele está lá caçando a zebra, e aí a zebra se finge de morta, o predador, o leão, por exemplo, ele perde o interesse. Por quê? Para o predador é importante que ele saiba que ele matou ali a zebra. Então, se ele imagina que aquela zebra ali fingindo de morta foi morta por um outro leão, ele sabe que aquilo não é dele e ele vai embora. Então, paralisar é um recurso que a gente tem na natureza. O outro é fugir. Você tem um desafio e você foge. Semana passada a gente falou disso em relação à procrastinação. A procrastinação é esse recurso da natureza de fuga. Você vê um desafio, você não se sente capaz e aí você corre o mais rápido possível. Você foge, você adia, você não enfrenta. E lutar. Lutar é você enfrentar o predador. Então, se você está numa situação de estresse, por exemplo, no seu trabalho, desafiadora, você está o quê? Liberando cortisol, o seu cérebro está liberando cortisol, você está ficando cada vez mais estressada, e isso gera o quê também? Muitos pensamentos, um uso exagerado do racional, e claro, tem uma hora que o negócio fica muito pesado e dói. E a dor é uma maneira do seu corpo o quê? Regenerar. É uma maneira de você regenerar. Todas as ites, dermatite, todas as ites que você conhece, ite é isso, é inflamação. E a inflamação é uma maneira o quê? Do teu corpo liberar as toxinas necessárias para que você se regenere, que você se recupere. É por isso que, por exemplo, quando você, vamos imaginar, você está correndo, você está no meio de uma atividade física, dificilmente você sente dor. Quando que você vai sentir a dor? Depois que você termina. Depois que você termina. Por quê? Quando você vai, sei lá, depois de anos você vai à academia. Como que é o primeiro dia? Você está parecendo um Robocop, né? Depois, né? Porque está tudo dolorido. Mas é por quê? Porque ali o teu corpo, de uma maneira muito eficiente, ele está liberando as toxinas para que os seus músculos se recuperem. Por isso que você sente a dor. Tudo bem? Então, essas situações de estresse que você está vivendo e que exigem esse lutar de maneira automática do seu cérebro para garantir a tua sobrevivência, geram também, é uma das causas ocultas dessas enxaquecas que você vive. Agora, aonde que você aprendeu isso? Provavelmente ou com a hereditariedade ou na infância. Lá na infância, por exemplo, você via muitas brigas da mamãe e do papai? Você precisava defender a mamãe da agressão do papai ou vice-versa? Você precisava brigar com os seus irmãos? Na escola você sofria de bullying, de violência e você precisava lutar? Isso tudo é situação de estresse. E isso fica como aprendizado. Faz sentido isso para você? E é por isso que você precisa tratar a causa. Quando você trata essas causas ocultas, você elimina o sintoma. E aí volto a dizer, e eu vou repetir ainda mais algumas vezes isso. O que você está vivendo hoje não é a causa, é o gatilho. É o gatilho. A causa é o que já aconteceu, que virou interpretação e que faz a sua mente, por exemplo, entender que se alguém, por exemplo, te criticar, você tem que estar pronta para lutar. Agora imagina você num ambiente que o tempo todo você é criticada. Toda hora o seu corpo te prepara. Cortisol liberado. Toda hora, toda hora, toda hora.
Isso estressa. E aí, claro, regeneração. O teu corpo precisa regenerar o teu cérebro, precisa fazer com que você fique bem. E aí é onde você tem a dor intensa. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se você está entendendo. A gente está falando hoje das causas ocultas e, como eu disse há pouco, se você quiser uma sessão de avaliação gratuita para eu entender junto com você as causas ocultas, por exemplo, da sua enxaqueca ou de qualquer outra enfermidade que você tenha, escreva aqui avaliação e você recebe um link no seu direct para você fazer aí essa sessão de avaliação comigo. Vamos falar do terceiro conflito emocional biológico. Aliás, eu a semana passada até perguntei aqui para vocês se vocês se interessariam por uma aula falando de doenças emocionais, né, de causas emocionais. Aliás, eu quero saber, você gostaria? Seria legal para você? Você participaria de uma aula dessa? Uma aula não aqui, mas uma aula no Zoom, uma aula mesmo. Você participaria? Isso faria sentido para você? Coloca aqui sim ou não, para eu saber se você participaria ou não, porque eu tô gostando dessa ideia, porque é um assunto, como eu disse, que eu trato muito através da hipnoterapia, muito. Casos de enxaqueca, dezenas que eu já tratei com isso, doenças autoimunes, endometriose, enfim, coisas que são comuns e que existe aí, né, muita procura por solução. E aí, sobre a enxaqueca, muita gente falou, Gato, tem cura a enxaqueca? Tem solução. Tem solução. Você pode ter uma qualidade de vida muito melhor. Claro que, dependendo digamos, da cronicidade do tempo que você tem enxaqueca, talvez você não resolva totalmente. Por quê? Porque existe já um efeito no teu corpo. Porém, as causas emocionais você pode tratar sim. Tudo bem? Faz sentido? Então vamos lá, vamos agora para o terceiro conflito emocional biológico, que é o conflitos de território. O que isso significa, ô gata? Imagine 2 cachorrinhos bonitinhos e que o primeiro já mora na casa há muito tempo. Já mora na casa, é o dono da casa. Aí a família resolve comprar o segundo, resolve adotar o segundo. Como que esses 2 cachorrinhos vão lidar com o território? Eles vão brigar. Um conflito de território tem a ver com algo que talvez hoje você esteja vivendo. Alguma disputa por atenção, alguma disputa por território, literalmente, divisão de bens, separação, testamentos ou posições hierárquicas dentro de uma empresa. Você está disputando território. Faz sentido isso para você? E isso gera para você muito estresse. Esses conflitos, eles estão acontecendo hoje, porém, por que você sofre com isso? Porque você já viveu algum tipo de conflito. Esse conflito, por exemplo, vamos imaginar que você, lá na tua infância, você também, sozinha, primeira filha, primeiro filho, e aí chega o irmãozinho. E o irmãozinho está disputando a atenção da mamãe. Disputa de território. Então eu preciso tratar essa causa. Conflitos de território, quando a gente fala de hereditariedade, tem a ver muitas vezes com o que a sua família viveu. Famílias que perderam, por exemplo, posses por conta, sei lá, isso era muito comum, né, de jogos, de bebida, e aí a família que era rica, ela se torna pobre do dia para a noite, perde território, ou invasões que acontecem. Tudo isso você traz na sua carga genética, porque também são as histórias que são contadas, isso vai ficando ao longo aqui do seu subconsciente, ou seja, você está vivendo esse conflito hoje e você o quê? Precisa se defender. Aí a mesma coisa, excesso de pensamento que faz com que você use demais aí o teu racional
e aí quando vê, você gasta muita energia, e aí claro que aí vem a dor crônica. Tudo bem? Vou contar para você um caso já de um bom tempo de enxaqueca que eu tratei, de uma mulher de cerca de... Ela era jovem até, 30, na época acho que talvez 30 anos. Ela era casada há talvez 2, 3 anos e tinha há cerca de um ano um bebê. Tinha nascido o bebê dela. E ela veio com a queixa de muita enxaqueca. Muita enxaqueca. E aí, eu dentro do meu trabalho como hipnoterapeuta, eu preciso investigar. Para quem já fez, por exemplo, a sessão de avaliação que eu estou falando aqui para vocês hoje, eu faço muitas perguntas. Primeiro que você responde várias perguntas e durante a sessão eu faço muitas perguntas. Por quê? Porque eu estou buscando entender padrões e entender, claro, os contextos. Dentro da história dessa pessoa, dessa mulher, existia lá na causa dela, a causa oculta, uma relação como essa que eu contei há pouco de ela era a primeira filha, linda, maravilhosa, reinando, e aí a irmãzinha nasce com poucos meses, ela para de mamar no peito, ela não tem mais a atenção 100% para ela, e aí, claro, isso fica dividido, ou seja, disputa de território. Tinha um sintoma ali já muito claro, que é essa mulher, na infância com a irmã, elas brigavam tipo cão e gato. Brigavam muito. Tinha uma relação difícil. Aí você vai falar, gato, e o que isso tem a ver com a enxaqueca? Dias atuais, o momento dela. Como eu disse, casada há pouco tempo, 2, 3 anos, e tinha uma bebê de cerca de 1 ano. A bebê de cerca de 1 ano. Tudo parecia lindo e maravilhoso. E aí ela começa a ter enxaqueca. Muita enxaqueca. Muita dor. Por quê? Porque, se tem alguma sogra aqui, tape os ouvidos. A querida sogra dela, ela começou de uma certa maneira a invadir o espaço da casa dela. Talvez com as melhores das intenções de ajudar a nora com a bebê e de cuidar da bebê e blá blá blá. Porém, entretanto, todavia, a interpretação que ela tinha aqui na mente era o quê? A minha sogra está invadindo o meu território. Então eu preciso me preparar o quê? Para lutar. Para lutar. E aí é muito estresse, muitos pensamentos, uso do racional, energia baixa, pumba, dor de cabeça intensa. Imagina, a sogra todo dia na casa dela, dando pitaco, falando isso, falando aquilo. Claro que vai gerar o quê? Vai gerar esse estresse. Entende que aí existe o gatilho, que é a sogra. Mas existe também essa causa oculta. E o que a gente trabalhou com ela? 2 coisas. A primeira, causa oculta. Ela tinha que ressignificar aquela disputa de território que ela viveu por anos ao lado da irmã. Ela precisou ressignificar isso. Ela não culpava mais a irmã. Ela não via mais a irmã como uma inimiga. Tanto que a relação delas realmente melhorou assim 200%. E 2, ela precisou criar o quê? E eu quero que você escreva aqui. Blindagem emocional. Controle dos medos, dos pensamentos, da mente para lidar com a sogra. Para ela poder o quê? Falar para a sogra o seguinte. Menos. Você já teve vontade de falar isso para sua sogra? Menos, sogra. Menos. Aqui é o meu espaço. Daqui você não passa. Porque aí você tem medo. Mas o que a minha sogra vai pensar quando eu disser isso? Por isso que você precisa ter blindagem emocional. Para você sustentar uma posição, para que você não tenha problemas que você vai carregar, problemas que vão te machucar. Porque essa situação da sogra é um gatilho para te levar a algo que você já viveu
e pronto, gerar dor de cabeça, gerar enxaqueca. Então entenda que quando eu tenho a blindagem emocional e eu trato a causa lá na raiz, eu resolvo o problema. Tanto que essa mulher nunca mais teve enxaqueca. Nunca mais teve a enxaqueca. Não estou dizendo que ela não tenha tido dor de cabeça, mas a enxaqueca do jeito que ela tinha, como ela me relatou, nunca mais teve. Por quê? Porque ela resolveu a causa e ela criou essa blindagem emocional exatamente para quê? Para botar limites nessa sogra. Nessa sogra que estava invadindo o território dela. Então, esse é um conflito, muitas vezes, que você nem imagina que tem relação com o que você está vivendo. Por quê? Porque você olha lá para a infância e fala o seguinte: mas hoje eu me dou bem com a minha irmã, hoje eu não tenho nenhum problema com ela. Hoje, adulta, você não tem, mas vai falar lá com a sua criança, vai falar lá com a sua menina de 7 anos, de 5 anos, de 4 anos, que ficou lá desesperada com a presença da irmã. E é uma criança. Não dá para exigir dela uma consciência de que, olha, claro, você é a sua irmãzinha, você tem que amar. Tudo se trata de sobrevivência. Faz sentido? A Branca: vixe, mandar para minha nora essa live, acredito que será bom conversar sobre. Não quero essa situação para mim, não. Amo minha nora. Você é a sogra. Agora entendi. Você é a sogra. Pois é. Então, assim, toma cuidado. Porque talvez você esteja invadindo esse território que é dela. E ela talvez não tenha a força de te dizer um não. Ela talvez sinta medo. Talvez ela tenha receio. Isso é comum, infelizmente. Falar não é uma das maiores liberdades que existem. Pode ter certeza. Quando você fala não e você vê a cara das pessoas que você ama, aquela cara de desalento, e você segue firme com a tua decisão. Isso é você saber falar não. É quando o não, ele é libertador para você. Tudo bem? A Yoshi: a mãe também adora dar uns pitacos. Só estresse. Pois é. Então, assim, eu dei esse exemplo, claro, da sogra, porque é o caso que eu trouxe aqui para vocês, que eu atendi. Mas muitas vezes mãe, exatamente, mãe. A Gabi: depois da blindagem o não sai fácil. E o melhor de tudo, sem culpa. Exatamente, sem culpa. Sem culpa. Sai fácil. Você fala um não porque não é não e ponto final, não tem explicação. Então, como eu contei aqui para vocês, existem causas ocultas que estão relacionadas a essa enxaqueca que talvez você viva. Lembrando, o que você está vivendo hoje não é a causa, é o gatilho. É o que precipita todo esse processo. Por quê? Porque existiu em algum momento um aprendizado que gerou uma interpretação e que faz você entrar nesse modo de luta, fuga ou paralisia. E normalmente é o de luta. Então você fica lá, é como se você no conflito de território, é como se você estivesse ali o tempo todo precisando lutar para defender o teu território. Tem uma hora que cansa, tem uma hora que machuca. Faz sentido isso para você? A Graciane: eu não tenho enxaqueca. Que bom, mas estou adorando, aprendendo muito. Que legal, fico feliz. A Elizabeth: e aposentar meu general, minha autocrítica, faz parte de reconhecer essa causa? Faz parte, mas a gente precisa entender, Elizabeth, qual talvez a causa que tornou você tão autoexigente, tão autocrítica. E aí vem muitas vezes do que você viveu na infância, né? A maneira como a mãe exigia de você, o pai, como eles te cobravam, questão de escola, enfim, tudo isso contribui para a causa. Então, assim, aposentar o seu general aí, a sua autocrítica, como você disse, é um passo, mas não significa que você está tratando a causa. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Deixa eu ver. Muito bom. Não é a frase completa, boa, excelente. A Gabi: amei essa de general. A Andréia: lindo trabalho. De coração partido, aproveitem muito. Obrigado, Andréia, gratidão.
Então, ó, falamos hoje sobre as causas ocultas da enxaqueca. Então, se você hoje vive, se você conhece alguém, compartilha essa live. E como eu disse, nas próximas semanas eu estou aí fazendo algumas sessões de avaliação gratuitas para ajudar você a identificar as suas causas ocultas. Talvez você tenha algumas causas ocultas que você nem sabe, que você nunca tenha ligado os fatos. E é muito comum, porque você minimiza o que aconteceu com você na tua infância. Mas você minimiza com o quê? Com a sua visão de adulta de hoje. Você olha como adulta e fala o seguinte: isso aqui é insignificante, isso aqui não foi nada demais. Só que para sua criança foi algo muito forte, muito grande. Tá bom? Amanhã falaremos sobre isso daqui, ó. Os impactos de relacionamentos tóxicos na saúde mental. Então amanhã uma live também muito importante que contribui, claro, também para essa enxaqueca que talvez você tenha, impactos de relacionamentos tóxicos, né? Então é esse conflito muitas vezes que você está vivendo, esse estresse que você está vivendo, ou essa desvalorização, esse conflito de desvalorização e que gera a enxaqueca. Deixa eu ver aqui, a Eloide, gata, situação que me causa medo é o gatilho que céu vivi, né? A situação que me causa medo é o gatilho que vivi na infância ou no ventre da mãe. Bom, aí depende, né? Depende do que aconteceu nessa gestação. Muitas vezes tem a ver, claro, com essa gestação. Por quê? Porque você viveu as emoções da mãe. Tudo bem? Agora, na infância também, na primeira infância, especialmente até os 7 anos de idade, tudo que você foi vivendo foi gerando aprendizados e interpretações. A criança, ela nasce com o que a gente chama de fator crítico, uma consciência crítica muito baixa. A criança não sabe direito, né, noção de tempo, de espaço. A criança vai aprendendo, ela não sabe, né, sobre Papai Noel, a verdade, sobre o Coelhinho da Páscoa, ela vai acreditando. Então, o impacto emocional, quando alguém fala, às vezes uma frase muito de impacto emocional, como por exemplo, você é burra, você não faz nada certo. Isso, para essa consciência crítica, hoje você com consciência crítica, você fala, caramba que eu sou burra, o caramba que eu sou incompetente, incapaz. Imagina, eu sou capaz, eu sou inteligente. Você hoje, adulta, sabe que muitas vezes isso não é verdade. Porém, a tua criança, ela pega aquela informação e é como se grudasse na mente dela. E aquilo se torna uma verdade, se torna uma crença. Tudo bem? A Paty, sim, faz todo sentido. Eu preciso descobrir as minhas dores. As dores, assim, volto a dizer, todas as doenças, dores são emocionais? Não, mas a maioria sim. Então a dor é exatamente o que? É o momento que você passou já do estresse. É a hora que o teu corpo está se regenerando. Agora, por que ele está se regenerando? Porque você viveu uma situação de estresse. E quanto mais situações de estresse o seu corpo vive, o que acontece? Mais ele precisa se regenerar e mais você vai sentir dores. Então as dores crônicas vêm muitas vezes desses gatilhos, como a gente falou, porém tem uma causa. Aonde que você aprendeu a, por exemplo, a ter um determinado comportamento e que faz você, por exemplo, ser desvalorizada e não fazer nada para isso. Tudo bem? Poliana, oi Poli, eu cresci com meu irmão me falando isso todo dia. Ele é 5 anos mais velho, mais de ano trabalhando isso. Estou me achando capaz, mas agora tenho que comprovar a mim mesma. Sim, então, de tanto você ouvir isso, você acabou acreditando. Sua mente começou a acreditar nessas palavras duras e ridículas do seu irmão e você acaba absorvendo e você acha que é isso. Isso, a criança, ela não tem a força para rebater. Entendeu? E aí o que acontece? Ela acredita, a sua crença gera o seu comportamento e a partir daí é um padrão. A Sara, gata, já li num livro que as possíveis insatisfações sexuais podem causar enxaquecas. Sim, esse pode ser um conflito, por exemplo, de desvalorização. Eu não sei se você estava aqui desde o início, Sara, mas eu falei sobre o conflito de desvalorização. Eu me sinto desvalorizada.
Eu me sinto desvalorizada. Eu sinto que o meu parceiro, por exemplo, só me olha como um pedaço de carne. Ele não quer sentimentos, ele não quer me compreender, ele só me olha como um objeto. Eu não quero mais viver isso. Então a minha mente, de uma certa maneira, me protege. Me protege para quê? Para que eu não tenha a relação sexual. Isso faz com que, ou quando eu tenho a relação, isso foi tanto estresse para eu me manter naquela relação, mesmo que eu não queria estar, que aí é a hora que o meu corpo se regenera, e aí vem a dor de cabeça. E aí você começa a ter essa enxaqueca muitas vezes. Tudo bem? E lembre-se, a enxaqueca ela é crônica. A partir de 3 meses uma doença já é considerada crônica, né? 3 meses de um sintoma sem resolução, isso já é considerado crônico. Então, se você vive nessa insatisfação há muito tempo, com certeza isso contribui. Porém, esse é o gatilho. Esse é o gatilho. A causa tem algo a ver com desvalorização, que talvez aí nesse caso, e aí eu estou lembrando agora de uma pessoa que eu tratei, que tinha a ver com a mãe, que era extremamente desvalorizada no casamento, e durante a gestação dessa pessoa foi extremamente desvalorizada, traída, humilhada, violentada. Então, assim, essa desvalorização gerou aí esse aprendizado para essa pessoa. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado. Eu te vejo amanhã, 8 horas da manhã, horário de Brasília, para mais uma live da Blindagem Emocional. Tá bom? Grande abraço. Tchau!